Pessoal, eu decidi colocar o livro de Ruth completo, porque tem pessoas que eles não gostam de ver um vídeo curto, de 8, 10 até 12 minutos. E os capítulos de Ruth, eles são no máximo aí uns 14 minutos, a gente explicando. Mas esse vídeo ele ficou com um pouco mais do que 30 minutos, mas realmente é bom. Dá para você colocar o vídeo e lavando uma louça assistindo o vídeo, ou fazendo qualquer outro trabalho, ouvindo sobre a história de Ruth. Então, assista o vídeo aí, comente, compartilhe com as pessoas que você acha que vai ser edificado com essa história verídica e maravilhosa, cheia de exemplos para a nossa vida. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Bora estudar mais um pouco? Vamos ler hoje o livro de Ruth, glória a Deus. Quando você quiser ler a Bíblia, vem aqui no índice, no comecinho da Bíblia. No meu tá na segunda página. E na minha Bíblia tá o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ruth está no Velho Testamento. Tá lá no começo da Bíblia. Na minha Bíblia mostra até a página. Tá depois da página 300. Então você vai conseguir procurar o livro com mais facilidade indo no índice. Algumas Bíblias o índice está aqui na frente, né? No caso da minha, o índice do Velho e do Novo está aqui também. Do Velho e do Novo Testamento. Em algumas Bíblias vem o Velho Testamento aqui e o Novo Testamento aqui na frente, aqui, depois de Malaquias. Então, em nome de Jesus, se você já tem a tua Bíblia, aprenda a procurar assim. Algumas Bíblias têm página, algumas não têm. Mas se você ainda vai comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia que tenha páginas, porque vai facilitar para você ler também. A página fica aqui, ó. Aí vem o número da página, o nome do livro e o número da página. Glória a Deus, aleluia. Nesse caso aqui tá Ruth. Aqui tá a abreviação, aqui tá os capítulos e aqui tá a página. Glória a Deus. O livro de Ruth está depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. No versículo 1 do capítulo 1, está dizendo que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. E sua mulher se chamava Noemi. Os filhos deles se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Os filhos dela casaram-se com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela voltou para a terra de onde ela saiu. Ela estava em Israel e foi para a terra de Moabe. Elimeleque era de Belém de Judá. E aqui fala que, para a honra e glória do Senhor, aquele lugar que antes tinha fome não tem mais. E aí ela resolve voltar para a terra dela. Noemi volta para a terra dela. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto elas caminhavam no caminho, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a sua casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e também comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que é que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Por quê? Porque naquela época, quando o marido morria, os irmãos daquele falecido casavam-se com a mulher dele para gerar filhos
e para continuar a descendência, né? E ali Noemi não tinha mais filhos, né? Então ela falou para as noras dela: volta para a casa do pai de vocês, Deus vai ser bondoso com vocês, vocês vão se casar e vão ser felizes. No versículo 12 ela falou: voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Aí Noemi falando: ainda que eu tivesse filho, vocês iriam esperar que esse filho crescesse? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi, por ter perdido o marido e os filhos, ela entendeu, na mente dela, ela pensou que Deus estava descarregando a mão dele contra ela. No versículo 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Olha que linda a atitude da Ruth. Não abandonou Noemi. Noemi estava sozinha, não tinha marido, não tinha mais filhos, ela não podia contar com ninguém. E Ruth ali não deixou ela sozinha. Falou: a sua terra é minha terra, seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu vou com você onde quer que você vá. A atitude de Ruth foi muito louvável. Glória a Deus, aleluia. Que a gente tenha sabedoria, né, de estar do lado das pessoas que precisam da gente, porque Deus coloca a gente no lugar certo, no momento certo. Deus não faz nada errado. Ruth estava ali para apoiar Noemi. E talvez você tenha aí pessoas do seu lado que você precisa apoiar. Não deixe essa pessoa sozinha, né? Não deixe. Não deixe, se fortaleça no Senhor. Continue em oração por essa pessoa, continue buscando por essa pessoa, continue apoiando essa pessoa, continue conversando, aconselhando essa pessoa. Mas não saia de perto, tenha palavras doces, como mel para essa pessoa. No versículo 16, que Ruth falou que ia com ela aonde quer que ela for. No 17 fala: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Até ela falou para ela: eu vou ficar com você, até depois da morte é lá que eu vou estar com você. Olha isso. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha isso, gente, que amor. Só a morte ia separar Ruth de Noemi. Muito louvável a atitude de Ruth. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não se chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi estava muito triste, né, de ter perdido o marido e os filhos. E aí, quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Noemi falando: quando eu saí daqui eu era plena, né? Tinha meu marido, tinha meus filhos, e agora eu tô voltando vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, Todo-Poderoso me afligiu? No coração dela, ela sentia como se estivesse sendo afligida, já que ela estava sem o marido e sem os filhos. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Glória a Deus, aleluia. Deste capítulo a gente pode retirar para a nossa vida a atitude louvável da Ruth. Nem vamos olhar para a amargura da Noemi não, tá? Porque futuramente ela vai ser abençoada e vai ser feliz. Vamos só olhar para a atitude da Ruth de benevolência para com a sogra, né? Para mim, eu penso mesmo, hoje, os meus genros são meus filhos e minha nora também será minha filha. E eu penso que as sogras devem chamar as noras de filha e as noras devem chamar a sogra de mãe. Capítulo 2 de Ruth. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas. Olha isso. Além da atitude louvável dela, de estar com Noemi, ela tratava Noemi como mãe. A gente pede permissão para alguém que a gente respeita. Ela pergunta: me deixa ir colher espiga. Então, dá o que entender que ela pede permissão para a sogra dela. Então, você aí que fala mal da tua sogra, em nome de Jesus, e você, sogra, que fala mal da tua nora, em nome de Jesus, a tua nora é tua filha e a tua sogra é tua mãe. Então, em nome de Jesus, proceda assim, com cuidado, respeito, educação, amor, atenção, carinho. Você entrou numa família para ser filha. Ela entrou na sua família para ser sua filha, viu, sogra? E nora, você entrou na família dela para ser filha. Ela não ganhou uma nora, ela ganhou uma filha. Eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho. 2 filhos, 3 filhos, glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 3 fala, aí Noemi respondeu no 2, vá minha filha. Vá, minha filha. Glória a Deus, aleluia. É assim, sogra, que você tem que tratar a sua nora. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, por um acaso, né? Que era da família de Elimeleque. Até aí, Ruth não sabia que Boaz era da família do sogro dela. No versículo 4 está dizendo que eis que Boaz veio de Belém e disse ao ceifeiro: que o Senhor esteja com vocês, glória a Deus. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Olha só o trato do patrão com o empregado. Boaz era patrão. Quem tem temor de Deus é diferente. Boaz chegou para os empregados e falou: que o Senhor esteja com vocês. E os empregados respondeu para Boaz: que o Senhor abençoe você. Olha que coisa linda, gente. Isso é tratamento de cristão. Você chegar desejando a paz, desejando bênção, desejando a presença de Deus. E o outro ali também te devolver palavras de bênção. Aonde você for, faça isso. Siga os exemplos aqui de Boaz e dos empregados dele, que eram os ceifeiros. Leve palavras de bênção. E sim, recebam somente as palavras de bênção. As que não for de bênção, não pegue para você. Deixe entrar no ouvido e sair no outro. E você nunca fale palavras que não é de bênção. No versículo 5 fala que depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Ele perguntou sobre Ruth. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui, desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Desde manhã até a tarde. Parou só um pouquinho para descansar. Ela era uma mulher trabalhadeira. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Olha aí, Deus provedor maravilhoso. Provendo proteção para Ruth. Porque ela era viúva. E tudo indica que era jovem. E aí, poderia acontecer, né, dos servos, dos rapazes se engraçar pro lado dela. E aí, até esse presente momento, isso não tinha acontecido. E Boaz falou: eu já dei ordem para que eles tratem você com respeito. Não toquem em você, coisa linda. Deus é maravilhoso, gente. Deus é provedor. Deus cuida da gente. Pela atitude dela de ir com a sogra e cuidar da sogra, Deus cuidou muito dela. Aí continua no versículo 9. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Glória a Deus. No versículo 10, então Ruth se inclinou
encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo que eu sou uma estrangeira? Ela era uma estrangeira naquela terra. E Boaz teve misericórdia dela, ele era o dono da terra. Então ela se inclinou e falou: por que o Senhor está me tratando com tanta benignidade, né? Com tanta bondade? Eu sou estrangeiro e o Senhor está me tratando assim? Aí no versículo 11, Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Olha o testemunho dela aí favorecendo a vida dela. O nosso testemunho favorece a nossa vida. Tudo que você semeia de bom, aqui, lá na frente, tem alguém te observando. E eles vão falando um para o outro da benevolência que você tem, das suas ações boas. E, consequentemente, as próprias pessoas vão querer te honrar pela sua boa conduta. É o que aconteceu aqui. Boaz honrando Ruth. Continuando. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe, terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Ela foi muito benevolente com Noemi. Ela largou toda a vida dela, toda a casa dela, toda a família dela, inclusive outro casamento, que ela teria a oportunidade de se casar de novo, para seguir Noemi e cuidar de Noemi. Ela não tinha pretensão de se casar lá na terra de Noemi. A pretensão de Ruth era cuidar de Noemi até que Noemi morresse. E mais, ela nem queria ser sepultada na terra dela, queria ser sepultada onde Noemi ia ser sepultada. Isso era um amor muito grande que essa nora tinha pela sogra. E a sogra também tinha pela nora. No versículo 12, diz que o Senhor Boaz fala profetizando bênção sobre a vida de Ruth. Ele ainda não sabia quem era Ruth. E Ruth também não sabia quem era Boaz. No 12 ele fala: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Claro que Deus paga a nós pelo bem que a gente faz. Porque ele é devedor? Não, ele não é devedor. Mas é a lei da semeadura. Se você semeou bom fruto, a tendência é a sua árvore ser cheia de fruto bom. Então você vai colher muitos frutos bons. Então, faça o bem, sem olhar a quem, e aí verás o fruto que Deus vai te dar nas tuas mãos. E aí ele fala aqui, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Porque ela saiu da terra dela e foi para a terra aonde estava o povo de Deus. Então ela estava indo ser serva do Deus Altíssimo. E ali ela buscou refúgio, e ela encontrou, né? Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. Eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Coisa linda. Não era normal uma estrangeira sentar-se com aquele povo e comer com eles, né? Olha a benevolência de Deus para com a vida dela através da vida de Boaz. No versículo 15, fala que quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não seja rude com ela. Até no meio dos feixes, que eles colhiam, amarrava os feixes, ela podia pegar até no meio dos feixes e não era para ser rude com ela. Glória a Deus. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. Deixe cair de propósito. Boaz falando: deixe que as espigas caiam de propósito para que ela vá lá e colha. Olha que coisa linda. Mas ela demonstrou tanta benevolência, ela demonstrou ser tão louvável, uma pessoa de atitude tão nobre, que todo mundo que via ela com bons olhos. Como que não ia ver? Ela dava bom testemunho por onde ela passava. Que a gente seja assim, né? Que a gente dê bom testemunho onde a gente passar. E que os lábios das outras pessoas louve a nossa vida, né? Veja o que a gente está fazendo e fale bem da gente por aí. Ela continuou ali apanhando os feixes.
No versículo 17 fala que assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Glória a Deus. Só palavras de bênção, gente. Começou com Ruth falando de coisas boas para edificar Noemi, ajudando que o coração de Noemi ficasse mais alegre. Depois veio Boaz para consolar o coração de Ruth. E agora vem Noemi engrandecendo Boaz. Um caminho de coisas boas. Ruth fez coisas boas para Noemi. Boaz fez coisas boas para Ruth. Noemi falou bem de Boaz. Então todo mundo falando bem um com o outro. Boaz falou bem ao seu servo, o servo falou bem a Boaz. E assim por diante. Só teve palavras de bênção aqui neste lugar. Só teve palavras de benevolência aqui nessa história verídica contada para nós. Então o que a gente tem que fazer? Obedecer, respeitar, cuidar, proteger, pegar como exemplo cada palavra aqui. Glória a Deus, aleluia. E ela fala aqui, Noemi fala aqui no versículo 19, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Bendito, quer dizer, que Deus derrama bênção sem medida sobre a vida dele. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, porque ele foi bondoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ali ele estava sendo bom com elas e honrando o nome do Elimeleque e dos 2 filhos de Noemi. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Quer dizer, ela não podia colher só aquele dia, ela podia colher até acabar a colheita. Coisa linda, glória a Deus, não ia faltar pão na mesa delas. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Glória a Deus, aleluia. A gente pode pegar para a gente como edificação para a nossa vida todas as palavras bem faladas aqui, gente. Bem dita mesmo, todas as palavras aqui. Começando por Ruth falando com Noemi, depois continuou por Boaz, tratando bem Ruth, depois Boaz tratando bem os servos, Noemi abençoando Boaz. Em nome de Jesus, deixa sair da tua boca palavras de bênção. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? A preocupação de Noemi com Ruth. É lindo demais, gente. A relação dessa sogra e dessa nora é maravilhosa. É um exemplo pra gente, mulher, que vive o tempo todo reclamando da sogra. E a sogra reclamando da nora. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, nos pés de Boaz. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe havia ordenado. Aqui dá para compreender que Noemi falou para Ruth: olha, vai lá ver, ele tá celebrando, né, a colheita, porque havia festa todas as vezes que finalizava a colheita. Ele está celebrando a colheita e ele depois vai dormir. Você vai ficar de longe vigiando, não é para ninguém te ver. E depois você vai chegar, vai descobrir o pé dele, vai deitar nos pés dele.
Pelo que eu entendi, é um jeito de que Boaz ia compreender que ela estava, que ela queria se casar, né? Eu penso que seria assim. No versículo 7 está dizendo que quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Não é com ele do lado não, viu, gente? É nos pés. E Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Aí eu penso que o fato dela deitar ali era uma forma dela dizer: olha, eu sou viúva, o Senhor é meu resgatador e eu gostaria de ser resgatada pelo Senhor. É mais ou menos assim, né? O que quer dizer. Então ela teve respeito, viu, gente? Deitou-se aos pés dele. E aí ele respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Provavelmente ele era um homem mais velho que ela. É o que dá o que entender. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Glória a Deus que a gente seja mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Que ele faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Provavelmente, ela era a única mulher ali. Aí ele fala aqui no versículo 15, disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. A generosidade dele é grande, tá? Ela ali pedindo para resgatar, e ele sabendo a condição delas, as duas eram viúvas, né? A sogra e a nora. E ele mandou cevada para que elas comessem pão, né? Eu creio que era assim. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, a sogra perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Eita, glória, aleluia. Veja que Noemi depositou a confiança em Boaz. Ela sabia que aquele assunto não ia parar ali, não. O fato de Ruth deitar aos pés de Boaz deixou ele sobre uma responsabilidade. E ele aceitou a responsabilidade de resolver essa questão. De ir lá saber se o resgatador ia se casar com ela ou era ele mesmo que ia se casar. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens, os anciãos da cidade, e disse: chamou 10 homens para servir de testemunho. Sentem-se aqui. Eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, o homem que poderia resgatar Ruth antes de Boaz: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhes disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita. Também terá de receber ela já é viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Porque naquela época, quem casava com a viúva era para perpetuar o nome do primeiro marido.
Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu dinheiro, porque eu não poderei fazê-lo. Essa pessoa aqui, que era resgatador antes de Boaz, não fala o nome dele aqui não, ele parece que era muito ganancioso, porque estava preocupado demais com o dinheiro, não estava preocupado com as pessoas, né? E Boaz não, Boaz estava preocupado com Ruth e com Noemi. Estava preocupado em continuar o nome do falecido, né? Ele estava preocupado em perpetuar o nome, em abençoar a vida delas. No versículo 7 está dizendo: este era antigamente o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e ao todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Quilion e Malom são os filhos de Noemi. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, perpetuar o nome de Malom. Malom era o filho de Noemi, esposo de Ruth. Para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas, e disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Glória a Deus, mais palavras de bênção proferidas sobre a vida de Boaz. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve intimidade com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Glória a Deus. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, a nora amava Noemi, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Por isso que eu falo, o testemunho que você tá fazendo hoje vai dizer quem você é amanhã. Quando a Ruth começou a falar para Noemi: eu vou com você, ali ela já estava fazendo uma semeadura que ela ia colher para o resto da vida. E ela continuou sendo generosa, né, gente? Aqui até o presente momento, ela casou-se com Boaz e ainda continuou sendo chamada de uma pessoa boa. Tanto que as vizinhas estão dizendo que ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E chamaram esse filho de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Glória a Deus, aleluia. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Glória a Deus, aqui acaba o livro de Ruth. E mais uma vez, bastante palavras de benevolência ali para aquele povo, palavras de bênção. E Deus honrou a vida de Noemi, dando ela um neto. E dando a Ruth um marido muito generoso e bom. Glória a Deus, e a fama de Ruth ali provavelmente continuou, porque ela era uma mulher generosa. E uma mulher que abre mão da sua própria vida para cuidar da vida do outro, ela tem que ser lembrada mesmo. Glória, glória a Deus. Deus abençoe você e sua família.